Muito boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja fluindo na sua vida nesta hora. Hoje, nossa segunda-feira, segunda humana, passando por aqui para agradecer e partilhar alguns momentos que teremos aqui, uma mensagem, reflexão que venha fortalecer, edificar a nossa vida espiritual. Parando aqui as mensagens, boa noite. Hoje eu estava meditando no livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, e eu percebi o quanto aquela carta, ela no começo, ela fala muitas coisas, fala sobre fé, mas quanto no começo ela fala sobre um tempo oportuno, e esse tempo é agora, esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje. Tem um momento lá que o autor ele chega a fazer um apelo falando assim, exortando, ele fala que eles deveriam já ser amadurecidos para um nível maior e eles ainda estavam se tornando tardio em aprender, em desenvolver aquela jornada, aquela fé. Então eles estavam perdendo a oportunidade e o tempo estava passando. Então o autor ele começa a escrever isso. Alguns dizem que o autor, aquela carta é Paulo, ele estava preso e escrevendo aquele momento ali, sabe logo o que passava na cabeça dele naquele momento, Estava focado na sua jornada. E é uma carta para quem aprecia o Evangelho, algo maravilhoso, algo tremendo, algo poderoso, Porém, como ele diz, tardios para receber o alimento sólido, para receber o alimento sólido. Deixa eu dar uma olhada, porque aquela carta ela é maravilhosa, Tem coisas fantásticas nela. A gente não sabe onde começa, porque tem muita coisa bacana naquela carta. Mas ele diz aqui algo que, deixa eu ver aqui, Hebreus, ele fala aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu encontro. Em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5. Vamos ver o que ele diz aqui. Vou ler a partir do versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Ele fala assim. Aí eu vou ler adiante, eu vou ler do 11 até o 14. Ele fala assim. A esse respeito, ele está falando um assunto, ele está falando muitas coisas espirituais. Ele vai falar sobre Jesus Cristo, a revelação de Cristo para os hebreus. Ele vai fazer uma analogia sobre os sacrifícios do Antigo Testamento e agora Cristo sendo o Cordeiro do Novo Testamento, Nova Aliança. E aí é um momento nessa carta que ele diz assim, ele fala assim, no versículo 11 ele fala, dessa versão diz assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Ele fala que é difícil interpretação, de fato, mas ele fala outra coisa, ele diz assim, ele fala o porquê que essa interpretação, esse entendimento, não só aos hebreus, mas da escritura, de tudo aquilo que desenvolve uma espiritualidade na gente, ele fala o seguinte, é de difícil interpretação, mas ele vai dizer assim, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Vos fizeste negligentes para ouvir. E ele vai continuar falando sobre essa negligência dos irmãos, que na verdade devia ser o contrário, devia ter uma diligência, e eles estavam negligentes. Por essa negligência estar acontecendo, havia uma certa lentidão, eles retardavam o processo de espiritualidade. Tanto que o tempo é interessante, porque
Enquanto hoje a gente escuta muitas pessoas falando assim, não, mas não se preocupe não, porque há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. O que ele diz aqui, o escritor, ele não fala, ele não usa essa desculpa, há tempo para tudo. Ele fala assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Às vezes algumas pessoas falam assim para mim, olha, compreenda essa pessoa. Aí eu sabendo quem é a pessoa, né? A pessoa, certo. Compreenda a pessoa, no tempo certo vai dar tudo certo. No tempo certo vai dar tudo certo. E aí de repente eu olho para essa passagem, como também tantas outras que falam sobre remir o tempo, né? E aqui nessa passagem ele fala assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo vocês já deviam ser mestre. E aí ele fala, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, mantimento. Né? Há um tempo na vida da gente, da fé, que é o tempo do leite. Geralmente isso é no princípio, né? No princípio é o leite. Mas com o tempo, com o passar dos anos, e também com a velhice chegando, né? Com a velhice tanto física como espiritual, não é para aposentar, não é para se fazer negligente, é para começar a experimentar um nível de alimento sólido, de mantimento sólido. Aí ele fala, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É menino, menina. Ainda é menino. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Ainda é menino. Meninos levados por ventos de doutrina, né? De um lado para o outro, na inconstância. Ainda é menino. Mas ele estava falando que esses meninos, na verdade, eram para ser mestres já. Eles já eram para serem, pelo tempo, já era para ser mestres. Né? Mas eles ainda eles não estavam entendendo ainda o que era buscar o reino e a justiça de Deus. Eles não estavam ainda compreendendo o que era a justiça em Cristo. E aí o escritor continua dizendo, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. E tem uma versão que fala assim, é para os aperfeiçoados, né? Ou experimentados. Mas aqui fala para os perfeitos. Não no sentido moralista, tá certo? Perfeitos aqui é outro contexto. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Para discernir tanto o bem como o mal. Quantas pessoas hoje precisam desse discernimento? Quantos estão sendo levados de um lado para o outro porque falta o discernimento? Não tem esse discernimento. Infelizmente. E o tempo vai passando, né? O tempo está passando. Eu estou aqui com o reloginho aqui assim, ó. E ele mostra isso, que o tempo está passando, gente. Ó. Né? O tempo está passando. Tá assim. O tempo está passando. O tempo está passando. Eu não sei se as pessoas que falam assim para você, não, tá tudo bem, tudo beleza, vai chegar o seu tempo. Eu não sei se essa pessoa te ama de verdade. Eu nem sei se essa pessoa realmente está te dando um conselho vindo da piedade espiritual ou da impiedade. Né? Porque, como nós aprendemos ontem, na live de ontem, os ímpios também aconselham. Né? Os ímpios também, eles dão conselhos. E às vezes parece ter uns conselhos bons. São bons mentores para deixar você assim nessa inconstância de menino, né? De menino, levado de um lado para o outro. Dizendo, não, ainda tá. Tem quantos anos a pessoa? 60 a mais. Ah, é um menino. Ainda vai viver muito ainda. Estão construindo aí um robô que vai fazer você viver 1000 anos. Ah, então, se comparado a essa faixa etária, então agora que eu tenho 10 anos de idade, curti muito a vida. Né?
Só que esse escritor aqui, ele não vê dessa forma. Ele vê isso como negligência. Em outras versões, ele vê isso como irresponsabilidade. Irresponsabilidade da fé e do amor para com o próximo. Porque se a pessoa me falar que quem ama sempre está, né, passando a mão na cabeça do outro, alisando o outro, né, dizendo assim, oh, como você está tudo bem. Não, o amor aqui é um amor que desperta uma desenvoltura maior. O amor aqui, ele está tentando te dar, sabe, motivos para discernir tanto o bem como o mal. O amor aqui, ele está trazendo um alimento sólido para você, uma solidez, um alimento sólido, uma expansão da consciência. E Paulo fala assim, olha, pelo tempo aí, viu? Pelo tempo já era para ser mestre. Já era para ser mestre. Pelo tempo, pela idade que você tem, pelo tempo de fé que você tem, pelo tempo que nós estamos vivendo aqui no planeta, né? Rapaz, já era para ser mestre. Já era para ser mestre. E há essa exortação em Hebreus. Há essa exortação em Hebreus chamando assim, ei, já era para ser mestre. Né? Então, a mensagem sobre tempo aqui não é há tempo para tudo. Não, isso aí deixa para o Antigo Testamento. Isso aí ficou em Salomão. A mensagem aqui é pelo tempo. É pelo tempo. Né? Inclusive, se fosse colocar hoje um título nessa mensagem, eu colocaria o título aqui, né? Vamos colocar um título na mensagem hoje para ficar uma legenda, né? Então, o título está, deixa eu procurar o versículo aqui, está mais para trás aqui. Está aqui. O título vai do versículo 12. O título vamos colocar assim, pelo tempo. Né? Pelo tempo é o título hoje, dessa live da Segunda Humana. Porque agora a nossa salvação está muito mais perto que no tempo em que recebemos a fé. Tem pessoas que nasceram os dentes dentro da fé, gente. Nasceram os dentes dentro da fé. A pessoa está aposentada na fé. Né? Jubilado na fé. Então, pelo tempo, já era para ser mestre. Mestra. Né? Mestra. Está ministrando. Mas você já viu que acontece o contrário. Né? Tem pessoas que pelo tempo vai passando, mas a pessoa ela sempre está querendo receber compreensão, receber mão na cabeça, tapinha nas costas, e o tempo passando. E o tempo passando. E aquela pessoa é como se ela estivesse como um bebezinho chupando, uma chupetinha. A chupeta ali, né, aqueles bico, no tempo na cidade chamava de bico, né? Ou pipo, né, que chamava. Que aquela borracha que faz até mal pros dentes, né, para os lábios, os dentes. Mas a pessoa está ali, sendo dengado ali, né, mimado com aquilo. É um mimo. E o tempo vai passando, vai passando. E aí quando você quer tirar o bico, a chupeta, a criança chora, estribucha, chora, não consegue dormir se não for com aquilo, porque é o consolo dela. É o consolo. Só que o tempo está passando. O tempo não perdoa, o tempo está passando. E coisa que deve ser feia, uma pessoa já ficando velho, né, com um bico, uma chupetinha na boca. Deve ser uma coisa estranha, não combina, não condiz a coisa. Tá desregulado, né? tá indecoroso, né? Com o momento. O momento requer maturidade. O momento requer sabedoria, prudência para discernir tanto o bem como o mal. Pelo tempo, né? O título da mensagem é esse, pelo tempo. Aí quando alguém vai perguntar o que quer dizer essa mensagem pelo tempo, assista a live que você vai entender o porquê que o título é pelo tempo. Pelo tempo, vocês já eram para ser mestres, mas ainda necessitais que vos torne a ensinar o abecedário, né, o beabá da fé. Né? Porque, aí diz por quê? Porque vocês têm se tornado negligentes com a palavra. Né? Aí precisa dos primeiros rudimentos, mas pelo tempo, o tempo está passando. O tempo está passando pelo tempo. Não. O tempo, tem até uma canção, não sei se é Caetano Veloso que ele fala, tempo, né? Tempo rei, eu acho que é isso, tempo rei, né?
Mas o tempo aqui está passando e o apóstolo Paulo ele dizia assim, remindo o tempo porque os dias são maus, né? Remindo o tempo porque os dias são maus. E agora a salvação já vem. Então é hora do despertar para nós. É um tempo de despertar. E não um tempo só de mimar, dengar. Não. É estranho, né? Algumas situações que nós vemos de pessoas que elas querem receber compreensão, receber conselhos afetuosos, mas parece que isso que você libera para elas é como se você estivesse colocando num saquetel furado. Você não vê retorno, é como se você estivesse semeando numa terra estéril, não frutifica. A prova é que essa pessoa recebe de você, mas o que você oferece para ela, a semente de amor que você libera para ela, de compreensão, de devoção, de companhia, ela não consegue retribuir. Eu não diria nem a você, mas a outros que estão precisando. Ela diz, estou precisando de companhia. Estou precisando de companhia compreensiva, amorosa, afetuosa. Aí você vai lá e se oferece, se oferta. Ela recebeu essa oferta. Aí lá na frente tem outra pessoa precisando de presença, de compreensão, de companhia. E a pessoa que podia fazer, ofertar isso seria ela. E ela não faz isso. Ela não faz. E ela está recebendo, não é estranho? Porque ela está recebendo compreensão, ela está recebendo ligação, ela está recebendo ouvidos para ouvi-la, ouvir as suas lamúrias, os seus queixumes, né? Ela está recebendo uma companhia como se fosse assim, um terapeuta, né? Ela está recebendo aquela amizade terapêutica. Mas tem pessoas também precisando da amizade terapêutica dela. E o que você oferta, o que você semeia naquela terra, não está frutificando, não há retorno. Ela nunca conta para você, olha só amigo, hoje eu ajudei pessoas. Eu ajudei pessoas com aquilo que você tem me ajudado. Eu consolei pessoas com aquilo que você tem me consolado. Eu retribuí com o que eu recebi, e o que eu recebo de você de amor, eu estou ofertando para outros necessitados. Quando isso acontece, irmãos, você pode dizer que o nome de Deus está sendo glorificado nesse propósito, nesse projeto, nesse processo. É de Deus, vale a pena, continua investindo. Agora, quando você se doa, se oferece, se oferta, e você deixa assim um tempo para você, semeia, espera, né, como agricultor, com aquela paciência, o tempo da colheita. Porque todo semeador, ele tem aquela esperança que vai ter uma colheita, que vai chegar o tempo. Tem o tempo de semear, mas tem o tempo de colher, tem o tempo da colheita. E nunca chega o tempo da colheita quando o semeador está semeando numa terra estéril. Ele semeia, procura o fulano. Cadê o fulano? Não, ele está ali semeando. Cadê? Está ali semeando. Aí vai ser muita colheita. A colheita vai ser abundante esse ano, porque semeou demais. Aí depois o agricultor para um pouco para ver se vem. Não, e aí o pior é que quando a pessoa não tem discernimento, que o agricultor tem que parar. Não para. Ele não para, ele não dá nem tempo para colher o que foi semeado. Porque tem que semear, tem que semear. Tem que semear, isso é lógico, tem que semear. O semeador sai para semear. Só que todo semeador que é sábio, todo semeador que não é menino, todo semeador que tem discernimento, ele sabe que tem o tempo para semear, mas tem o tempo para esperar a colheita. Ele tem que esperar a colheita. E quando chega o tempo da colheita, e ele não colhe, ele não vê colheita, a colheita é zero, não acontece, então ele pode estar ciente de uma coisa: ele esteve semeando em uma terra estéril, em uma terra estéril. É por isso que ele plantou e não colheu. Ele plantou e não colheu. Então que fique claro isso. Se eu estou plantando ali, se eu estou semeando ali, às vezes algumas pessoas falam assim para mim: você mudou, né? Você fazia isso e não está fazendo isso. Eu disse: não, é porque eu plantei já.
eu estou esperando a colheita. Mas como assim? Não é para amar? É para amar. A Bíblia fala que é para amar, mas não é para ser tolo, não. Amar não significa ser tolo, não. Amar é ter discernimento, é ser prudente. E o amor, ele vem e semeia. Depois ele espera a colheita chegar. Ele tem que esperar com paciência a colheita chegar. Agora, se o ano acaba, a colheita não aparece, ele esteve semeando numa terra que não está colhendo. E o que ele faz? Ele vai prosseguir na sua jornada de semeador. A seara é grande e sempre vão haver terras aí precisando da boa semente. Ele continua semeando. Não na mesma terra, porque lá ele já semeou. Ele vai ter que procurar nova terra para semear. E vai continuar. Até encontrar uma terra boa, uma terra fértil. E aí quando ele encontra essa terra boa, ele pode crer que vai ter uma ótima colheita, uma colheita abençoada, porque ele está semeando na terra boa. Mas enquanto isso ele semeia. E não na mesma terra que ele já semeou. Ele vai continuando semeando e deixando e procurando novas terras para semear. É assim, semeando. E nunca esquecendo também de cuidar de si mesmo. De semear em si mesmo. Porque muitas vezes, quando eu não encontro consolo em uma colheita nas terras que eu semeio fora, eu vou encontrar esse consolo na própria terra do meu coração. Por isso que o primeiro a receber da semente sou eu. Por isso que antes de eu pregar para você, eu prego para mim. Antes de eu ministrar para você, eu ministro para mim. Antes de eu meditar compartilhando, eu faço minha meditação, meu devocional individual, pessoal, sozinho. E graças a Deus que eu tenho visto a colheita na minha vida. Eu planto e eu vejo desenvolver, eu olho assim, eu noto certos movimentos da minha jornada, certos comportamentos, certas atitudes, certas ações e certos também momentos de não fazer nada, né, de ócio. E tudo isso, tanto no fazer como no deixar de fazer, eu vejo o mover do Senhor, vou aprendendo com Ele, vou exercitando minhas faculdades para discernir o bem e o mal. Então, eu já não preciso mais daquele mimo, daquele consolo, sabe? Quando a gente era criança, menino na fé. Já está num nível, já não chora mais porque não está na multidão, já não chora mais porque não foi pular 7 ondinhas no final do ano, já não chora mais porque o Papai Noel não deixou o presente debaixo da cama, já não chora mais porque não vestiu roupa branca no Réveillon, já não chora mais porque não tomou champanhe no Réveillon, já não chora mais por essas coisas. Já não chora mais. Já enxugou as lágrimas. Levantou do chão, liberou o pó do sapato, a poeira do sapato e vai andando, dando a volta por cima, deixando o que fica para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prosseguindo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo, como diz o apóstolo. Essa é a jornada, focado, prosseguindo, né? E gratidão. Hoje eu quero agradecer ao Todo-Poderoso pelo consolo que Ele tem dado ao meu coração, me sustentado, enquanto eu sei que tem pessoas, rapaz, aí precisando que você fique ali, né, que você fique ali, oi, tudo bem, já tomou o chá da noite, já tomou o café da manhã, já tomou o remédio da tarde, e a pessoa já, obrigado por perguntar, e de repente tem aqueles que não, aqueles que já estão tomando sólido, ninguém pergunta nada para mim, ninguém pergunta nada, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Esse momento você está amadurecendo. Está deixando as cores de menino para trás. Está chegando no nível adulto. A fase adulta está amadurecendo. E o Pai Celeste conta com esses filhos amadurecidos. O Pai Celeste conta com esses filhos amadurecidos. Na verdade, o Pai se manifesta nesses filhos amadurecidos. Esses que não precisam de plateia para apresentar os seus talentos, os seus dons. Eles não precisam de plateia. Eles fazem isso independente da plateia.
Porque eles são isso. Eles se tornaram essa árvore frondosa e eles florescem e frutificam, independente se A ou B vai aplaudir ou não, independente se tem plateia para assistir ou não. A vida deles é esse show, né? Essa jornada realista, né? Um show realista, sem fantasia, onde há risos, onde há lágrimas, onde há dias de lutas e onde há dias de glória. Essa é a realidade da fé comum, dessa jornada, do dia que se chama hoje, e hoje nessa segunda-feira, segunda humana. Né? Então eu já deixo aqui a minha deixa para vocês nessa segunda humana, e vamos prosseguindo nessa jornada, um dia de cada vez, e agradecendo ao autor da fé, ao autor e consumador da fé por cada dia, pelo dia de hoje. Né? Se hoje pessoas não lembraram de você, saiba que muitos também não lembraram de mim. Mas eu estou aqui, independente disso. Não é uma questão de alguém lembrar ou não. É uma questão de você não esquecer de você e não esquecer do Deus que habita em você através de Cristo, o Espírito Santo. Não esquece disso. Não abandona a fé, não naufraga na fé, mas pelo contrário, vamos desenvolver essa fé, vamos expandir essa fé, porque a fé sem obras é morta. Vamos prosseguindo, na esperança de encontrar uma terra fértil, né? Que a gente semeia, a gente planta, a gente colhe dali. Tão bom quando você vê uma pessoa que você ajudou aquela pessoa e depois aquela pessoa dá o testemunho para você, não só dizendo para você, você é a pessoa melhor do mundo, você foi a única pessoa que me compreendeu no momento da minha noite escura da minha alma. Não, mas a pessoa fala para você, ela retribui com generosidade. Você percebe que é uma terra fértil, porque ela diz assim, olha, eu sou grato porque você me ajudou. Hoje eu estou ajudando pessoas, eu estou promovendo uma rede de conexões, meu network está abundante com pessoas, e o melhor é que eu estou consolando pessoas assim como eu fui consolada por você. Estou consolando pessoas. E nessa hora a vontade que a gente tem de dizer assim, glória a Deus. Não é glória ao homem, glória a mim, glória a Deus, aleluia. Mas não, a pessoa está ali. E sempre que você chega, ela quer que você libere a sua energia para ela. Ela quer uma energia positiva. E suga você. Suga, que nem aquele sanguessuga, né? Aí depois você passa uma semana. E aí, como é que tá? Eu quero mais energia, eu quero sugar de novo. Vem me carregar minhas baterias. Aí você carrega a pessoa, fica carregada. Aí ela gasta não sei com o que a energia, depois descarrega. E aí, como é que tá? Tô precisando de carga, me dê uma carga positiva. Me dê uma injeção de ânimo. E aí você faz aquilo. Mas se você é um agricultor, você vai discernir. Você vai discernir. Você, poxa, não colhe não. Não tem o tempo da colheita não aqui. Só é semeadura. O semeador, ele não quer só ser elogiado porque está semeando. Ele quer chegar, ele quer colher, ele quer ver o tempo da colheita chegando. É isso que ele quer. Ele não quer elogios, ele quer o tempo da colheita. E hoje, a mensagem do apóstolo, porque eu acredito que foi um apóstolo que escreveu essa carta, a mensagem é esta. Deixa eu ver aqui, para deixar ela como um título, né, para nós. Né? E o gato está miando. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo. A mensagem é essa. Pelo tempo. Pelo tempo é o título dessa mensagem hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Gente, uma ótima noite. Chegando aqui ao final dessa live. Hoje eu quero ser bem sucinto. Né? Quer assistir mais? Assiste aqui no feed. Tem coisas no feed, tem canal, tem tudo aí com conteúdo de bênção para a sua vida. Desde sexta-feira eu estou ministrando lives. Né? Sexta eu comecei com a vigília. Foi às 22 horas, sábado teve live, sábado sincero, domingo ontem teve live também. Live ontem foi uma mensagem tremenda no Salmo de número 1. Hoje
segunda-feira, hoje eu passei o dia meditando em Hebreus, carta aos Hebreus. Inclusive, muita coisa que eu recebi dessa carta hoje está aqui comigo, aqui, ajudando, edificando a minha fé. Né? Se você me vê, não me vê muito, se você não me vê, não falar muito comigo, eu não falar muito com você, e você não me vê muito aqui nas redes, se isso acontece, ou se não vê, eu até estou aqui, eu posto um texto, mas não estou interagindo com você, uma coisa eu posso dizer, não, aliás, não tenho o que dizer, né? Você vai ver, na verdade, os frutos, o florescer, a permanência na fé, independente se tem mimos ou não, a permanência na fé, a perseverança. E aí, às vezes a pessoa, se ela tivesse um pouco de discernimento, ela ia pensar, mas como é que essa pessoa persevera na fé, se ela não tem ela não tem motivação, ela não tem uma galera para motivar ela? Pois é, a motivação vem do meu momento com Ele, meditando de dia e de noite na lei do Senhor. É tempo de passar tempo mais com Ele, é tempo de passar mais tempo com o sagrado do que com os homens, ainda que o sagrado esteja nos homens também, mas é tempo de sair um pouco do arraial, da comuna, da coletividade, e entrar naquela tenda pessoal, a tenda do encontro pessoal. Esse é o lugar. Esses dias eu estou mergulhando nesse lugar. Qual é o nome do lugar? A tenda do encontro pessoal. Aí ali só eu e o sagrado, só eu e o sagrado, só eu e o sagrado. Isso é o que sustenta a gente. Eu conheço pessoas que elas sempre estão cercadas, rodeadas de pessoas. Mas se você se deparar com ela numa conversa sobre o sagrado, se ela passa por uma situação que ela precisa, não dos amigos, mas de uma manifestação do sagrado, ela fica desesperada, ela fica perdida, fica a ver navio, fica a ver, sabe, ali, a deriva. Por quê? Porque de tanto ela tá ali na multidão, no aglomerado, ela não consegue ouvir o sussurrar do sagrado. Ela só ouve os ruídos. Ela só está no bate-boca direto. Inclusive falando do sagrado. Mas ela só consegue sentir o sagrado se estiver num debate, numa roda de debate com muita gente. Ela não consegue se permitir ao sagrado quando ela está só ela e o sagrado. Então que esse tempo, porque devendo já ser mestres pelo tempo, que a gente possa meditar nisso. Até porque daqui para frente, não sei se tem muito tempo para nós. Preciso ser bem realista com isso. Não sei se tem muito tempo, né, para esse corpo. Né, o corpo ele tem as suas metamorfoses, ele vai passando por muitas transições. Né, mas o espírito que está aqui, nesse corpo, ele diz, vem, e quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Que a gente possa, pelo tempo, estar em conexão com o sagrado. Mais com o sagrado do que com... Você perguntar para mim, qual é o melhor, você prefere estar rodeado de homens, de pessoas, ou só você e o isso? Eu digo, eu prefiro eu e o isso. É muito bom. É incomparável. Não se compara. Nada se compara. Mas isso são necessidades de quem nasceu de novo, de quem possui uma nova natureza. Quando não se tem isso, é como diz, o homem que da velha natureza, as coisas do Espírito, as coisas do Espírito Santo, para ele parece um absurdo, parece loucura. Né? Por isso é necessário nascer de novo. E, como diz, pelo tempo, eu lembro daquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Ele disse assim, o Nicodemos perguntou, como é que é nascer de novo? Aí Jesus falou para o Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, Nicodemos, você é um mestre. E aqui o texto de Hebreus fala, porque devendo já ser mestres,
Nicodemos, ele já era mestre, e nós estamos nesse dever. E o dever, esse momento, o dever é ser mestre. Ser mestre de si. Ser mestre, ser sacerdócio da sua própria confissão. Ser mestre do seu momento, do seu culto de adoração, de devoção ao sagrado. Sem depender de homem, sem depender de alguém para trazer o alimento na sua boca. É você se preparar, sua comunhão com o Senhor. No começo parece que isso é difícil, mas depois que você começa a desenvolver, você não quer mais largar. Isso se torna, eu não sei se eu posso usar essa palavra, viciante, né? Mas se torna um hábito saudável que você não consegue mais largar o maná, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Gratidão, gente. Esse foi o pão dessa noite. Segunda-feira, segunda humana. Que Deus abençoe a todos. Se você assistir no canal, já assiste, já curte aqui pro sistema aqui do algoritmo divulgar mais, ver que esse conteúdo tem relevância. E a minha oração é que esse conteúdo chegue àquelas pessoas predestinadas para essa mensagem, que elas sejam impactadas, abençoadas, favorecidas, e que o nome do nosso Deus seja louvado na sua vida, hoje e sempre. Fiquem todos na graça e na paz, tenham uma ótima noite. Essa foi a segunda-feira, segunda humana. Deus abençoe a todos, graça e paz.